Que a graça do nosso Deus e Pai e de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja presente e atuante em seu coração. Deus é amor. Ele nos dá tudo que nós não merecemos. Nos deu o perdão através da morte do seu Filho. Nos deu a adoção como filhos, porque Jesus venceu a morte ressuscitando e promete a nossa ressurreição. Somos filhos de Deus por sua graça, um favor que nós não merecemos. Tudo de bom que temos é pela graça de Deus, porque Deus é amor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Atos dos Apóstolos. Nós lemos ontem o capítulo 6 e o 7. Eu gostaria de ressaltar um aspecto aqui no final do capítulo 7. Estevão, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, realizava sinais e maravilhas. E a inveja e o ódio dos religiosos, dos falsos servos de Deus naquela época, se levantou contra ele, porque ele contou toda a história do povo de Israel e depois disse que eles eram um povo obstinado e rebelde, que eram como seus antepassados que assassinavam os profetas. E aí eles ficaram com muito ódio de Estevão e o apedrejaram. E ao apedrejar Estevão, tinha um jovem vendo tudo o que estava acontecendo. Esse jovem era Saulo de Tarso. Eles começaram a apedrejar Estevão e deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Saulo viu o testemunho que o mártir Estevão deu do seu amor a Deus e do seu amor por aqueles que o estavam assassinando. Paulo ouviu Estevão dizer: Senhor Jesus, enquanto estava sendo apedrejado, já quase morto, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Saulo viu tudo isso. E Saulo, perseguidor dos cristãos, continuou a perseguir os cristãos. Mas esse impacto do testemunho de Estevão estava lá dentro dele. Mas foi preciso que Jesus aparecesse a ele e o escolhesse como o verdadeiro 12º apóstolo. Paulo viu Jesus ressuscitado, ouviu Jesus e se converteu e se transformou num dos maiores apóstolos. Os maiores apóstolos foram Paulo, João e Pedro. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Saulo estava ali, vendo tudo e consentindo na morte de Estevão. A perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Filipe, em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Os discípulos foram dispersos, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. A perseguição era imensa. Por onde eles foram, eles continuaram pregando o evangelho com o poder do Espírito Santo. Filipe fez sinais e maravilhas, curou muita gente, expulsou demônios, como testemunho do poder de Jesus Cristo.
Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. E acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amada do Senhor, amado do Senhor, os discípulos pregavam o evangelho por onde quer que fossem. E eles pregavam o evangelho e a palavra de Deus produzia sinais, milagres, maravilhas. As pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, as pessoas eram libertas, e elas criam em Jesus, sendo salvas. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você está aqui na terra para pregar o evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui que em Samaria eles haviam aceitado Jesus como seu Salvador, pela pregação de Filipe. Haviam crido que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e os aceitaram como Salvador. E aí, João e Pedro foram até lá e viram que eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo? Além de ser salvo,
Deus quer que você seja batizado com o Espírito Santo, porque isso te dará um grande poder para testemunhar a Deus. É o Espírito Santo que é o poder de Deus em você e em mim. Seja batizado pelo Espírito Santo, pregue o Evangelho com todo amor, viva uma vida de testemunho e que a sua palavra seja acompanhada por sinais e maravilhas e curas. O poder de Deus está dentro de você pelo Espírito Santo. Cumpra a missão de todo cristão, pregar o Evangelho com sua vida, com sua boca, cheio do Espírito Santo, e fazer a obra de Deus libertando as pessoas, curando as pessoas, sendo instrumento de salvação, de vida eterna. Que o amor de Deus seja demonstrado em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.